Boa noite. Boa noite. No programa de hoje vamos falar sobre um produto extremamente presente na história do nosso país. Nós vamos falar sobre o açúcar, o vilão das dietas presente em muitas receitas culinárias. O principal açúcar do dia a dia é o refinado. Seu processo de produção não é muito complexo, tendo sido pouco modificado desde o período colonial, época na qual o Brasil, então colônia portuguesa, era um de seus principais exportadores. Mas se engana quem pensa que o açúcar se restringe ao paladar. Ele também está presente em diversas áreas, como no ramo hospitalar, fazendo soros fisiológicos, ou em meio de cultura de micro-organismos, na fabricação de fermentados. A reportagem é do Arthur Gabriel. A fabricação do açúcar envolve processos de extração, processos químicos e processos físicos. Ao chegar na fábrica, a cana-de-açúcar é lavada. Existem dois processos para que isso ocorra: o processo a seco ou o processo com água. No Brasil, o mais comum é o processo com água, mas isso não é muito eficiente, porque gera perdas da sacarose na água de lavagem. Após a lavagem, o açúcar é levado por esteiras até a unidade de moagem. Nessa parte do processo, o açúcar é passado por equipamentos para picar e esmagar a planta, assim retirando o máximo possível do seu caldo. Para que a moagem seja eficiente, mais de 80% das células das plantas devem ser destruídas durante a moagem. Nessa etapa do processo, são produzidos o bagaço da cana-de-açúcar e o caldo. O bagaço traz em si um diferencial do processo de produção de açúcar em comparação às outras indústrias químicas. O bagaço é retirado por esteiras e levado até caldeiras para ser queimado e produzir energia. Uma fábrica comum é capaz de produzir de 1 a 10% da energia que ela mesma consome, então essa energia também pode ser vendida. O caldo, ao contrário, é passado por peneiras que podem retirar pequenas impurezas, por exemplo, areia, argila e fibras que podem ter ficado durante a extração. O líquido é então levado para a torre de absorção, onde ocorre a próxima etapa do processo, a sulfitação. A sulfitação é o primeiro processo químico envolvido na produção de açúcar. Enxofre é queimado para produzir dióxido de enxofre, e o gás é passado através da torre de absorção, onde ocorre a reação química entre ele e a água do caldo, produzindo ácido sulfídrico. Isso diminui o pH do caldo, desfavorecendo as reações que dão cor ao açúcar. O segundo processo químico associado à produção de açúcar é a calagem, que ocorre logo depois da sulfitação. O caldo ácido é levado até tanques onde ocorre a adição de óxido de cálcio. A reação entre o ácido sulfídrico e o óxido de cálcio gera o sulfito de cálcio, que pode formar colóides com as impurezas ao redor. O objetivo é que essas colóides possam ser retiradas a partir da decantação. O caldo é levado até trocadores de calor, onde é aquecido até 100 graus Celsius, para acelerar a formação dos colóides. Depois, ele é levado até tanques de decantação, onde as colóides e as impurezas associadas a elas, como proteínas, gorduras e corantes, são decantadas. Esse decantado é chamado de lodo. O caldo clarificado é então mandado para os evaporadores, onde 40% da água associada ao caldo é evaporada. A retirada de água gera uma supersaturação da solução, onde que forma pequenos cristais de açúcar. Por causa disso, essa parte do processo é feita em batelada. Os cristais são levados até centrífugas, onde podem ser separados do mel, que é um líquido viscoso que pode ser usado para produzir bebidas como o rum e a cachaça, ou pode ser comido como melaço. Por fim, os cristais podem ser levados até secadores, onde a umidade remanescente pode ser retirada e o açúcar pode ser ensacado e enviado ao consumo. Agora é com vocês aí no estúdio. Boa noite, esse foi o programa. Tenha uma boa noite. You got me lifted.
it's so sly. Sugar